Agora, então, nós vamos falar sobre o negócio jurídico anulável, que também pode ser chamado de nulidade relativa, como nós vimos no começo da nossa aula, tá? Nós vamos falar de negócio anulável, é o negócio jurídico que atinge interesse particular, sem envolvimento de interesses sociais. Então, aqui nós temos a primeira diferenciação dele em relação ao negócio jurídico nulo, porque enquanto o negócio jurídico nulo ele atinge interesse público, interesse social, o anulável ele vai dizer respeito a interesse particular, a interesse às partes envolvidas num determinado negócio jurídico. O artigo 171 do Código Civil, ele nos traz então as hipóteses em que o negócio jurídico é passível de anulação. Ele nos diz que, além de casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Quando nós falamos em possibilidade de anular o negócio jurídico por incapacidade relativa, nós estamos falando daquelas pessoas que constam no artigo 4º do Código Civil, tá? Então, há a possibilidade de anular negócio jurídico firmado por uma daquelas pessoas. E no inciso 2º, ele nos traz que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, que são os vícios, os defeitos que um negócio jurídico pode ter e que nós vimos de forma detalhada nas aulas anteriores. Então, são estas as duas hipóteses em que nós podemos buscar a anulação de um negócio jurídico. E por fim, em relação à nossa matéria, em relação aos negócios jurídicos anuláveis, nós vamos ver outras considerações importantes que o nosso Código Civil traz. Inicio falando dos 172 e 177 do Código Civil. O 172, ele nos diz que o negócio jurídico anulável, ele pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. E quando a lei nos traz a disposição de que o negócio jurídico pode ser confirmado, aqui nós temos uma diferença em relação ao negócio jurídico nulo, porque o negócio jurídico nulo ele não pode ser confirmado entre as partes, né? Elas não podem tentar ajeitar este negócio jurídico, enquanto que o anulável sim, o anulável ele é passível de ser sanado para fins de prosseguir, para fins de ser confirmado, ratificado e ter a sua devida validade, com exceção do direito de terceiro, ou seja, se isso prejudicar outra pessoa, aí é uma situação que devemos verificar caso a caso. O artigo 177, ele fala que a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo caso de solidariedade ou indivisibilidade. O que o artigo 177 nos traz? Ele nos traz que a anulação de um negócio jurídico, ela somente passa a ter efeito depois de uma sentença, né? Então, depois que um juiz proferir uma sentença e essa sentença transitou em julgado, ela passa a ter o efeito. Ela não pode ser pronunciada de ofício, ou seja, um juiz ele tem que ser provocado, a parte tem que instaurar um procedimento e solicitar e requerer ao juiz a declaração da anulação de um negócio jurídico. Só os interessados podem alegar, ou seja, só as pessoas envolvidas no negócio jurídico, e ela aproveita exclusivamente as pessoas que alegaram essa nulidade, né? Então, só quem está envolvido num determinado negócio pode invocar, só a quem este negócio jurídico em relação a quem vai surtir efeitos, e ela vai aproveitar exclusivamente as pessoas que alegaram, tá? Ela não vai ter um efeito maior, um interesse público, por exemplo, diferente do que pode acontecer no negócio jurídico nulo. Aqui também nós temos outra situação que difere
o negócio jurídico anulável do nulo. Porque, enquanto no nulo nós vimos que ele é imprescritível, que nós podemos alegar a qualquer tempo a existência de nulidade de um negócio jurídico, porque em verdade ele nunca existiu, né? Quando nós falamos em negócio jurídico anulável, isto é diferente. Por quê? Porque de acordo com 178 e 179, nós temos que observar prazos de decadência e de prescrição para pleitear esta anulação. Então, por exemplo, num caso de erro, num caso de dolo, nós não podemos, depois de 10 anos em que firmado o negócio jurídico, ingressar com uma ação judicial e pleitear a anulação. Por quê? Porque o artigo 178 ele estabelece que o prazo é de 4 anos. Então, diferentemente do negócio jurídico nulo, o negócio jurídico anulável ele tem prazo de prescrição e decadência. E por fim, eu trago então, pessoal, o artigo 180 do Código Civil, que é um artigo que nós já conversamos em sala de aula. É uma situação, na verdade, que nós já conversamos em sala de aula e que consta disciplinada no 180. O que o 180 ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que o menor entre 16 e 18 anos que firmar um negócio jurídico, ele não pode tentar anular esse negócio jurídico se, quando ele firmou um contrato, por exemplo, ele ocultou a idade dele de forma intencional para que depois ele fosse invocar essa situação de que ele é menor de idade para anular o negócio jurídico. Então, se um menor relativamente incapaz firmar um negócio jurídico e depois buscar anular esse negócio jurídico, dizendo que ocultou a idade, que não declarou a idade, ou ele declarou-se maior, ele não pode. E isso consta no nosso 180 do Código Civil, tá bem? Segue, então, no próximo, na sequência do vídeo, segue uma dica de um link que consta um vídeo que vai trazer para vocês maiores esclarecimentos sobre a diferenciação de nulidade e de anulação de negócio jurídico. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar comigo, me chamar, qualquer insurgência que vocês queiram fazer, podem me chamar, entrar em contato, que eu estou aqui para auxiliar e facilitar o estudo de vocês nesse período, tá bem? Bons estudos!